Fala pessoal! Hoje eu vou trazer para vocês mais uma obra do Umberto Eco, mas dessa vez uma obra um pouco menos densa, mas não menos genial que O Nome da Rosa. Eu vou trazer para vocês Diário Mínimo, uma obra publicada com uma coletânea de textos, de crônicas do Umberto Eco, publicada aqui no Brasil pela editora Record. Então, fica comigo que a gente vai falar de textos avulsos publicados no jornal por Umberto Eco. Não perde essa dica. Se você é um leitor de Umberto Eco, se você já gostou de O Nome da Rosa, que eu tenho inclusive resenha aqui no canal O Nome da Rosa, se você gostou também das dicas de escrita do Umberto Eco, que são extremamente interessantes para refletir sobre a forma como nós lidamos com a literatura e com os personagens, que eu também tenho resenha aqui, vocês também vão poder assistir, entre outras tantas obras que o escritor italiano deixou pra gente. Eu acredito sinceramente que você vai gostar de Diário Mínimo, que é simplesmente uma obra que reúne textos do Umberto Eco publicados entre 1959 e 1961 numa revista italiana. Essas obras demonstram um Umberto Eco um pouco diferente de O Nome da Rosa, porque a voz dele enquanto narrador é extremamente séria, extremamente pontual, traz ali as nuances da história com muita genialidade, mas os comentários que ele faz chegam a me remeter em alguns momentos à construção textual do Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, né, que aqui no Brasil é uma referência, pelo menos para mim, enquanto cronista, né, que acaba trazendo ali sempre um toque de humor, uma finalização humorística, um sarcasmo muito próprio dele, e o Umberto Eco, com a sua peculiaridade da escrita, com toda a sua bagagem de história, semiótica, né, de ser especialista em uma série de questões acadêmicas nas suas áreas, né, e também por ser um leitor voraz, uma pessoa que é referência, inclusive, quando se fala em biblioteca, né? Se você ainda não viu a biblioteca do Umberto Eco, você está perdendo. Procura aqui no YouTube, Biblioteca do Umberto Eco. Mas antes, fica para ouvir essas dicas aqui que eu tenho para você. Essa obra compila o que seria o primeiro diário mínimo e o segundo diário mínimo, né? A minha preferida, eu já vou dizer qual é, que é sensacional, eu consigo morrer de rir com esses textos dele. Mas a primeira parte ela é mais voltada para visões dele de mundo, para coisas até um pouco mais sérias do que ele pensa. Só que na segunda parte, né, no segundo diário mínimo, o Umberto Eco começa a dividir as partes da obra. A primeira parte é histórias verdadeiras, em que ele vai fazer relatos, vai de fato contar histórias autobiográficas sobre sua vida acadêmica, sobre sua vida pessoal, de certa forma. Então, ele vai trazer esses relatos logo na primeira parte do segundo diário mínimo, que também consta nesse livro. Mas a segunda parte desse segundo diário mínimo, eu acho sensacional, esse capítulo 2, que se chama Instruções de Uso, que inclusive é uma coisa que muito me influencia, porque eu gosto de refletir sobre a necessidade que as pessoas têm de dar utilidade às coisas. Já falei sobre isso aqui num vídeo, inclusive, que se chama Pra que servem os poemas, que inclusive vou deixar o card aqui, inclusive uma parte que me lembra muito a obra do escritor belga Julio Cortázar, que é Histórias de Cronópios e de Famas, né? Que é uma obra que vem justamente para refletir sobre o pragmatismo humano, a forma como nós vemos as coisas e necessitamos dar uma utilidade para elas, né? Então, tanto o que o Julio Cortázar faz nas suas Histórias de Cronópios e de Famas, quanto o que o Umberto Eco faz aqui na segunda parte do Diário Mínimo, eu acho sensacional. As instruções de uso do Umberto Eco são impagáveis, sinceramente. Se você gosta da literatura dele, se você aprecia essa visão de mundo do Umberto Eco tão catedrática, tão referencial para as coisas, eu acho que você vai gostar dessa parte, que inclusive conta com textos como, por exemplo, como tirar férias inteligentes, como comer a bordo de um avião, como falar dos animais, como empregar o tempo, como reconhecer um filme pornô, como não dizer exato, como não falar de futebol. E esse que eu acho que é uma referência para mim,
Como Justificar uma Biblioteca Particular, e que eu acho de uma genialidade esse texto. Eu vou trazer um spoiler para vocês. Eu sei que é um crime trazer spoiler aqui, mas é um texto de 2 páginas, não vai fazer tão mal assim. Nesse texto, Como Justificar uma Biblioteca Particular, ele fala de maneira muito sincera, muito franca com o leitor sobre o incômodo que ele possui quando uma pessoa entra na casa dele e fala: ué, você já leu todos esses livros? E aí o spoiler é, a resposta preferida dele é simplesmente: não, esses aqui são os livros que eu tenho que ler este mês. Os outros que eu tenho eu guardo na universidade. Isso é genial, porque a gente está falando de um cara que tem uma biblioteca enorme. Então a sua fala, a sua visão sobre isso é de uma ironia, é de uma criticidade sobre isso que é muito pertinente, é muito interessante. Eu acho que você vai se interessar por esses textos que são extremamente bem-humorados e muito agradáveis de ler como um todo. Por fim, os últimos capítulos desta obra são Fragmentos da Cacopédia, que reúne justamente textos em que Umberto Eco reflete sobre coisas do mundo e tenta trazer explicações para ela de maneira interessante. Como, por exemplo, um dos textos que consta nesse capítulo é Projeto para uma Faculdade de Irrelevância Comparada. E, por fim, ele traz um capítulo também muito típico dele, com suas notas, com suas listas. Se você viu o vídeo em que eu falo sobre as dicas de escrita dele, você vai entender o que eu estou falando das listas. Ele traz um último capítulo desse segundo diário mínimo com jogos de palavras. Se você quer conhecer mais a fundo a irreverência, o sarcasmo de Umberto Eco, leia o Diário Mínimo publicado pela editora Record. Eu vou deixar o link aqui na descrição, não só para esta obra, como também para outras. E é claro, já vou te pedir aqui para se inscrever no canal para não perder vídeo nenhum. 3 vídeos na semana, e fora os shorts que eu tenho postado aqui, que você vai gostar, eu tenho certeza. Então, se você gostou, acho que um desses 2 vídeos que está aparecendo aqui certamente te interessa. Naturalmente, você vai gostar ou de O Nome da Rosa ou das dicas de escrita do Umberto Eco. Tá imperdível. Vai para esses 2 vídeos, eu tô te esperando lá, tá bom? Um abraço!